A paz do Senhor, irmãos, boa noite. Estamos aqui novamente de volta na segunda aula da nossa matéria espiritualidade. E aqui nessa noite nós iremos estar passando para vocês a classificação da espiritualidade, que são três: anjos bons, anjos maus, pessoas. O mundo espiritual, o homem espiritual divide-se em dois seres: o santo, o equilibrado, e o pecador desequilibrado. E também a luta no espiritual, no mundo espiritual. Essa será a nossa aula de hoje. Nós vamos dar continuidade. Que Deus abençoe vocês, que Deus possa falar com cada um através desse ensinamento. Então hoje nós começaremos com a classificação da espiritualidade, que são três: anjos bons. Nós estamos aqui dando uma referência aqui em Marcos 8:38, em relação ao anjo, somente um versículo, porque nós não vamos entrar em angelologia, porque os anjos são seres espirituais, eles trabalham, eles atuam, eles se movem no mundo espiritual. Então nós damos aqui uma referência aqui em Marcos 8:38, nosso irmão vai ler aqui em Marcos 8:38, amém? Marcos 8:38. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Glória a Deus. Isso aqui, os anjos, eles estão fazendo parte da volta de Cristo, no arrebatamento da igreja. São seres que não têm corpos físicos, mas sim espirituais. Então nós vemos aqui dentro da classificação dessa matéria de espiritualidade, que eles são seres espirituais, se movem através do mundo espiritual. Não tem corpos, como eu falei, físico, mas eles têm sentimentos, têm vontade, têm intelecto. Assim nós sabemos que quando Lúcifer ele se rebelia, ele coloca no seu coração que ele levaria o seu trono, faria um trono, montaria um trono acima do trono de Deus. Então ali nós vemos que ele tem sentimento, que ele tem vontade e ele tem intelecto. E segundo, os anjos maus. Anjos maus, nós damos duas referências aqui somente. Nós entramos muito nisso na matéria de demonologia. Segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, verso 4, e também em Marcos 5, verso 2. Segundo Pedro 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Antes de você recitar o outro, aqui, irmãos, nós vemos, acabei de falar, nós vemos aqui que existe uma cadeia espiritual, existe uma prisão espiritual, não é física, não é literal, é espiritual, aonde muitos estão presos ali, que o próprio Deus deixou, o colocou, e naquele grande dia vai se revelar. Agora em Marcos 5, 25, verso 2. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Esse aí nós vamos comentar sobre ele mais na frente, mas esse aí é o gadareno, né, naquela missão do Senhor Jesus, e nós vemos ali esse homem possesso, um espírito mau estava sobre ele, estava possesso. Então, dentro dessa classificação aqui, desse segundo nível aqui, anjos maus, e eles trabalham o quê? Através da sua ação, do seu trabalho, para desmoralizar, para derrotar, para roubar e destruir cada vez mais aquilo que Deus constituiu sobre a nossa vida. Então isso é espiritualidade, o mundo espiritual, e ali só através do poder de Jesus Cristo que ele foi liberto, em nome de Jesus. Agora terceiro, que são as pessoas. Nós temos aqui duas referências também, e nós vamos recitar para você acompanhar aí, João 3, do verso 3 ao 5, Jesus falando com Nicodemos. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Só um comentário aqui. Isso aqui não é literal, não é físico. Primeiro, esse homem ele entendeu que fosse literal. Ele faz a pergunta: como é o homem já sendo velho, poderia novamente voltar, poderia nascer.
E aí Jesus esclarece para ele que teria que ter um novo nascimento. Não é da água, não é do Espírito, não é do ventre da mãe, não. Mas o nascimento que ele está falando é espiritual, é o novo nascimento, é a convenção do ser humano, onde o Espírito Santo de Deus habita no espírito humano do homem. Isso é um novo nascimento, isso é o começo de uma transformação. De quê, pastor? Da velha criatura para a nova criatura. Então isso aqui é, como se diz, espiritualidade, só para nós entender um pouco que se no homem não tiver um novo nascimento, não tiver um encontro com Cristo Jesus através do Calvário, ele jamais pode entrar no reino de Deus, ele jamais poderá morar no reino de Deus, que é uma das grandes promessas para a igreja do Senhor, que naquele grande dia, como nós lemos no tópico antepassado, que Jesus virá para nos buscar e nos levar para uma nova morada, um novo céu, uma nova terra, um novo lugar, em nome de Jesus Cristo. Salmos 24, versículo de número 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então, só até aí, só que nós damos para entender aqui sobre essa terceira divisão aqui, são as pessoas. Quando eu falo pessoas aqui, vai entrar tanto o ser natural, o homem natural, como o espiritual, porque o natural é que não tem o Espírito Santo de Deus, e o espiritual que tem o Espírito Santo de Deus. Então aqui ele está nos perguntando aqui, quem é que vai entrar? Quem é que vai chegar lá? Quem é que vai morar nesse santo lugar, nesse lugar? Aqui tem duas interpretações. Primeira, falando do sacerdócio, quando o sumo sacerdote uma vez por ano entrava no santo dos santos, para ele levar ali com um incensário aromático ali, para apresentar a expiação, ele primeiro faria por ele, pelo seu pecado, depois pelo pecado do povo, e ele entrava no santíssimo lugar ali, ministrando com o incensário da mão ali, para poder falar com o Senhor, para o que o Senhor vinha se revelar na arca da aliança. 2, Pedro nos fala também que nós somos sacerdócio, nós fazemos parte agora, espiritualmente, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo escolhido por Deus. E qual é a segunda? A segunda, irmão, é no céu, só vai entrar no céu, porque ele faz questão de dar essa ilustração, mãos e coração, porque mãos fala de obras da carne, onde nós vamos falar aqui um pouco sobre o homem pecador, obras da carne, desequilíbrio, entendeu? Pecado, e puro de coração fala de santidade, pureza. Então lógico que nós entendemos que só irá chegar no céu, morar no céu, permanecer no céu, ser aprovado por Deus no céu, quem for essa pessoa limpa, pura, purificada, transformada e regenerada, o ser espiritual. Então aqui nesse primeiro ponto aqui, para você entender essa classificação da espiritualidade, anjos bons, maus e pessoas. E agora aqui um pouquinho sobre o mundo espiritual. Por que o mundo espiritual? Nós demos duas referências aqui somente aqui, porque essa primeira aqui é a única que aparece na Bíblia, mostrando aqui do terceiro céu. Por que terceiro céu? Esse céu onde é a morada do nosso Deus eterno, onde Cristo está ao lado direito de Deus. Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele chega a descrever isso aqui, ele não fala diretamente que foi ele, mas muitos deduzem, simplesmente os estudiosos da Bíblia, alguns teólogos e alguns pensadores, que ele estava se referindo a ele, mas ele não se referiu diretamente. Por isso nós vamos ler aqui esses 4 versículos, ele se referindo ao terceiro céu. 2 Coríntios 12. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Eu sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Glória a Deus. Então aí nós vemos que ele prova aí, comprova que existe um terceiro céu. Se tem um terceiro, tem um segundo e um primeiro. Lógico que o primeiro é esse atmosférico onde nós vivemos, né? E o segundo ionosférico, onde está o espaço sideral. E aí nós entendemos que existem esses 3 mundos, e aonde o segundo eu não sei, né? Isso a ciência comprova até hoje se existe vida. Mas o primeiro, lógico que a Terra existe. E no terceiro também existe. Porque
Porque o apóstolo João, lá em Apocalipse, na sua primeira visão, ele mostra isso, ele prova que ele foi arrebatado, ele foi levado, existe vida, como se diz, no céu, ele mostra. João, então, em outras palavras, nós vemos também na antiga aliança, Ezequiel, Daniel, Isaías nos mostrando de seres espirituais em um outro mundo, em um outro tempo, que é o céu. Então nós vemos aqui que no capítulo 1 de Apocalipse, quando João ele recebe ali aquele chamado de Deus naquela ilha Patmos ali, ele começa a descrever o que ele viu, e no passar, como se dos capítulos, nós vemos a experiência sobrenatural que ele teve com o mundo espiritual e também com o céu. Ele viu, como se diz ali, os 7 anciões, ele viu ali, como se diz, uma figura do próprio Senhor, ele viu ali, como se diz, aqueles arcanjos ali, os serafins. Ele nos mostra no livro do Apocalipse esse mundo espiritual. Se existe o mundo físico, terreno, existe o mundo espiritual também, como nós vemos aqui, que existem os anjos bons, existem os anjos maus, existe o céu, existe o inferno. Por quê? Se existe uma morada eterna, gloriosa, existe também uma morada, como se diz, espiritual, que é o inferno, onde pessoas irão estar atormentados, presos por toda a eternidade. Há aquela ideologia, como se diz, errada, que as pessoas dizem o inferno é na terra. Não, morreu, acabou aqui, também não. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo, irão ficar reservados para o dia do juízo, o dia do grande trono branco. Então entendemos que existe o mundo espiritual. Você pode não ver, você pode não sentir, mas existe. Nós iremos no decorrer dessa matéria estudar um pouco mais sobre isso, para a gente entender como é que se move o mundo espiritual, a engrenagem que move o mundo espiritual, os resultados que traz, como se diz, uma sintonia em obediência à palavra do Senhor ao mundo espiritual. E nós iremos ver aqui na parte da luta no espiritual. Então isso aqui é um pouco sobre o mundo espiritual. Aqui agora o homem espiritual, ele divide em 2 seres. Por que homem espiritual? Porque até então nós entendemos que o ser espiritual é só quem aceitou Jesus Cristo. Por quê? Porque ele nasceu de novo e ele tem o Espírito Santo. Mas esse ser espiritual, ele está dividido em santo e também o pecador. O santo equilibrado e o pecador desequilibrado. Por quê? Porque os dois têm o Espírito Santo de Deus, os dois já nasceram de novo. E qual é a diferença? A diferença é que o santo, que essa palavra santo, ela significa maduro. O próprio Senhor disse: sede santo, porque o vosso Deus é santo. E o que ele está dizendo? Que nós temos que ser maduro como Deus é maduro. Mas maduro passou em relação a quê? Maduro, equilibrado. Porque Gálatas 5:22 vai falar do fruto do Espírito Santo. Como ele está dizendo maduro, ele está se referindo a um fruto maduro. Porque Deus, ele revela, ele manifesta, ele mostra que ele tem um fruto através do Espírito Santo. Por que ele nos deu o Espírito Santo? Para a igreja, para os sermos, para nós chegarmos numa estatura de equilíbrio, de maturidade. Não é esse crescimento físico, não, é um amadurecimento espiritual através do fruto do Espírito Santo. Não é aquela estatura que a pessoa cresce. A criança, ela nasce com alguns centímetros e depois de alguns anos ela está com 1 metro e pouco, 2 metros. Não é esse crescimento. Esse crescimento é interno, é um crescimento espiritual. Então nós aprendemos o quê? Que nós, como seres espirituais, como seres santos, nós precisamos está equilibrado. Por que Paulo chega a dizer na carta aqui em Gálatas 5:16? Pode ler, meu irmão, aí, 5:16, só para a gente entender um pouquinho sobre o espiritual santo. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. O que ele está dizendo? Andai no espírito. Andar, viver, é uma maneira. Em Romanos 1:8, ele está dizendo aqui que nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí tem uma objeção, aí tem um quê? Porque ele está dizendo que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui ele está dizendo aqui que nós temos que andar, nós temos que viver, é o jeito, é a maneira, é a atitude, é o testemunho de um ser espiritual santo. A diferença é essa. Ele vai dizer lá na frente, no verso
no verso 17 ao 19, das obras da carne. Há essa diferença, que esse ser aqui pecador também, eu não estou falando que é o homem natural, aqui eu estou falando que é o homem espiritual carnal. Pastor, eu vou até aqui dar, aqui, como se diz, um exemplo, que é o carnal. Porque é uma pessoa crente, é uma pessoa nascida de novo, mas ele é carnal. Então, ele está aqui, essa diferença aqui, que ele anda praticando. Ele já nasceu de novo, já teve o contato com o Espírito Santo, já até pode ter se batizado nas águas, mas aí ele ainda anda praticando algumas obras da carne. E a diferença, quando Jesus ele fala aqui em João 14:6, o irmão vai ler aqui, João 14, verso 6, para nós vermos aqui essa diferença do santo. Está escrito: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse aqui é o caminho para que nós nos tornamos santos. Ele diz ali o caminho, algumas interpretações nessa palavra caminho, que é jeito, é maneira, é molde, e também literalmente como caminho. Ele chega a dizer que ele que ninguém vem ao Pai senão por ele. O que ele está nos ensinando? Que para nós chegarmos no céu, para nós entrarmos nesse santo lugar, para nós tornarmos santos, nós temos que seguir o jeito de Jesus, a maneira de Jesus, é a forma de Jesus. De que forma, pastor? Sendo santo, sendo honesto, sendo perfeito. Nós aprendemos que o ser espiritual, que nós temos que ser, mas espiritual santo, não basta só ser espiritual. Você já nasceu de novo, você é um ser espiritual, mas pode ser que você não seja um santo. Não, a tua roupa não quer dizer que você seja santo, a tua oração não quer dizer que você seja santo, o teu jejum não revela que você seja santo. Não, são formas aí que nos influenciam para nós buscarmos cada vez mais o amadurecimento, porque a palavra pecado, ela está vinculada à santidade, ao desequilíbrio dos instintos, e a santidade, o equilíbrio dos instintos. Todos nós nascemos com instintos, todos nós, mas esses instintos desequilibrados por causa do pecado, por causa da queda de Adão lá no Éden, e através de Cristo no Calvário, da vinda, do novo nascimento em Cristo Jesus, cada um de nós, esses instintos, através do Espírito Santo que habita em nós, ele vai começar a nos levar a um caminho de santidade, de perfeição, de crescimento, aonde vai trazer o que? O equilíbrio para o teu instinto, para a tua aquisição, para a tua alimentação, para a tua reprodução, para a tua comunhão, para a tua deixa eu ver se eu lembrei aqui das 6 aqui, a autoproteção, comunhão, aquisição, reprodução e etc, são 6, então isso aqui nos leva à santidade, um ser espiritual santo. Vou repetir de novo, não basta só ser um ser espiritual, nós temos que ser um ser espiritual santo. A igreja do Senhor, nós que fazemos parte do senhorio de Cristo, nós temos que ser seres espirituais santos. O Senhor tem nos chamado para serem santos. Então nesta hora que você grave bem essa palavra, nós fomos chamados para ser santo, em nome de Jesus Cristo. Olha também aqui o que Paulo chega a dizer aqui nessa primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, verso 1. Eu até coloquei aqui duas naturezas, que ele fala de duas naturezas. O irmão vai ler aqui. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Olha o diálogo desta carta do apóstolo, do pastor, mandando por uma igreja recheada, uma igreja bem cooperada, uma igreja cheia de dons e maravilhas de Deus, mas não era uma igreja santa. Não era uma igreja santa, era uma igreja pecadora. Por quê? Por causa das divisões. Se você ler, principalmente leia no começo da primeira carta e da segunda, você vai ver o tanto de problema que essa igreja tinha, das divisões, das dissensões, dos pecados, da inveja, da orgia, entendeu? Existia, como se diz, muitos pecados ali dentro daquela igreja. Então ele chega para adverti-lo eles, que a conversa que ele tinha com eles não era diretamente como as espirituais. Ele fala de duas naturezas ali, do espiritual do santo e do espiritual do pecador.
pecador, desequilibrado. Ele está nos mostrando aqui nesse versículo. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos, meu irmão, que não basta você nascer de novo. Nós aprendemos aqui que não basta você ser levado às águas batismais. O que nós aprendemos aqui que não basta você receber o batismo com o Espírito Santo, receber uma carteirinha, receber um cargo, receber um dom. E o que basta, pastor? Basta que nós viemos ser maduros. Por isso que existe muito tititi dentro das igrejas, no meio do povo de Deus. Existe muito, como se diz, muita briga, muito disse-me-disse, muita inveja. Existe muitas coisas que fazem parte de quê? Fazem parte do desequilíbrio do ser humano. Nós temos que buscar em Cristo Jesus o equilíbrio, o amadurecimento. Para quê? Para que possamos chegar naquele grande dia e o Senhor chegar e dizer para cada um de nós: entra meu filho, para o gozo do Senhor, e não receber aquela desaprovação, como ele chega a dizer. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos, nós pregamos, nós curamos, nós expulsamos demônio. E ele irá abertamente no tribunal: apartai-vos de mim, maldito, para o inferno, para o fogo eterno, onde está preservado, reservado para o quê? Para os demônios e para todos aqueles que cometeram as obras da carne. Então não basta. Se por acaso você aí que está nos acompanhando, você que está ouvindo, como se diz esse ensinamento, e você é uma pessoa problemática na sua congregação, você serve o Senhor, uma pessoa problemática dentro da sua casa, é tempo de você se voltar para Cristo, é tempo de você se arrepender, é tempo de você buscar no Senhor um amadurecimento, pedir ao Senhor orientação, pedir ao teu líder orientação através da palavra, você confessar que você é uma pessoa imatura, confessar que você é uma pessoa temperamental, confessar que você é uma pessoa problemática, e alcançará misericórdia em nome de Jesus Cristo. Quem sabe você está aí nos acompanhando e você diz: eu não fico em lugar igreja nenhuma, as igrejas para mim todas são iguais, todas são problemáticas. A igreja é você, não é templo, somos nós o templo do Espírito Santo. Então é tempo de você colocar a cabeça para pensar direito, e que o erro está dentro do próprio ser humano, em nome de Jesus Cristo. Então aqui nós vemos o homem, como se diz, espiritual, dividido no ser santo. Agora, em segundo lugar, nós vamos aqui para pecador. O homem espiritual como pecador, porque as pessoas elas têm uma ideologia que o crente ele é pecador. Ele não é pecador. Quem é o pecador? Pecador é aquela pessoa que ela vive na prática do pecado. Esse é o pecador. Quem já nasceu de novo não pode. Por um acaso, por um deslize, pode acontecer? Pode que não aconteça, mas nenhum ser humano, ele é perfeito. Cristo está trabalhando em nós, através do Espírito Santo, para nós chegarmos em uma estrutura perfeita. Paulo chega a dizer isso aos crentes de Éfeso, mas bem aqui, o apóstolo João nos adverte a respeito disso aqui. Filhinhos, ó como é que ele trata aqui, ó, filhinhos, não é filhos, ele fala filhinhos, então aqui é diminutivo, ele está se referindo a filhinhos, crianças na fé. Preste bem atenção, meu irmão, minha irmã, porque a pessoa diz: eu já tenho 20 anos, 30 anos, 40 anos no evangelho, que nasceu de novo, não sei. Tem pessoas que dizem: eu tenho 5 anos, 10 anos, não é o tempo, esse cronos não, que nos diz que nós somos maduros, não, é na fé, meu irmão, é no crescimento interno, como eu acabei de falar. Então ele chega a dizer: filhinhos, não pequeis. Olha aqui, não pequeis. Por quê? Porque uma criança, irmão, ela está sujeita a fazer qualquer coisa errada, porque ela não tem conhecimento do erro, da gravidade, da consequência do colapso. Entendeu? Então ele chega a dizer: filhinhos, não pequeis, mas, olha aqui, aí ele tem aqui: mas se pecardes, saiba que há um advogado. Está falando de quem? De Cristo Jesus Cristo, o advogado, diante do Pai, intercedendo por nós. Ele está dizendo aqui que não é para fazer, mas por um acaso essa pessoa que ela é nova na fé, nova convertida, é uma pessoa, como se diz, desequilibrada, é uma pessoa ainda que ela não consegue controlar os seus instintos, não consegue, como se diz, ter controle sobre suas emoções. O que ele está dizendo? Filhinho, não peque. O que ele está passando para nós aqui? Ele está passando sobre o fruto do domínio próprio. Está dizendo: não peque. Quando não pecar, é ter o domínio próprio, é ser controlado, orientado pelo domínio próprio. Então ele disse: não pequeis, não.
Então, ele nos mostra aqui, e aí isso aqui é um crente espiritual, que já nasceu de novo, mas é um pecador porque ele está desequilibrado. E por que ele não busca no Senhor Jesus Cristo esse equilíbrio? Não busca no Senhor essa santidade? É tempo de buscarmos. Você que está me ouvindo aí, você que está nos acompanhando, ou mesmo vendo aí pelo site, pelo nosso canal, é tempo de nós, a igreja, buscarmos o equilíbrio, o crescimento, o amadurecimento, a mudança em Cristo Jesus. É tempo de você reconhecer, de nós reconhecermos que nós precisamos amadurecer em Cristo Jesus, para que se cumpra aquele grande dia do toque das trombetas, os anjos descendo nos ares, para buscar a sua igreja, a sua noiva, para se encontrar nos ares com Jesus Cristo. Então aqui ele chega a dizer em Romanos 8:1, eu já vi algumas pessoas dizendo, alguns líderes, alguns pregadores, nenhuma condenação há para aqueles que não vivem segundo a prática, porque para quem vive segundo a prática, o próprio contexto vai dizer que sim, entendeu? Que não andam segundo a carne, não há, não, mas segundo o que? Segundo o Espírito, lá em Gálatas 5:16, que andam no Espírito, que vivem no Espírito, que tem uma natureza espiritual santa. Ele diz, nenhuma condenação há, porque ele está passando aí, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que ele está nos ensinando, que quem anda segundo a carne tem condenação. Sim, senhor, tem, pastor. Segundo a carne tem condenação, porque as obras da carne, a palavra do Senhor vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então quem anda segundo a carne está pecando. Então aqui, essa aqui eu recitei, mas aqui vamos para cá, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha a recompensa que ele está falando. Olha a recompensa para quem é um desequilibrado. Pastor, que desequilibrado? Deixa eu abrir aqui mais aqui, como se diz, um parênteses aqui. São instintos. São instintos que são 6, o ser humano tem. Então o pecado está vinculado ao desequilíbrio desse instinto. O nosso irmão Adão, ele era um ser santo, era um ser espiritual santo, como se diz, supremo, mas quando ele pecou, foi um momento que esse instinto desequilibrou. O primeiro foi a comunhão dele, ele saiu do lugar que ele estava, do lugar que ele tinha um encontro com o Senhor, o diálogo, a conversa com o Senhor. E o segundo, quando ele não confessa que ele errou, ele chega e coloca a culpa na companheira dele. Foi a mulher que tu me desse. O Senhor não queria saber disso, o Senhor queria que ele se arrependesse, que ele admitisse o erro dele. E é isso que nos falta, viu? Porque quando nós estamos andando para o caminho do amadurecimento, nós confessamos nossos erros, nossas culpas, nossos pecados, admitimos nossas fraquezas e alcançamos no Senhor a sua misericórdia, a sua graça. Então aqui o que ele está dizendo, que nenhuma condenação há. Isso aqui é a recompensa, é o salário. Se é o salário, é a recompensa. Se alguém, por um acaso, ele está na igreja, ele está servindo o Senhor, e ele está pecando, ele está desequilibrado, praticando algumas obras da carne, essas algumas que no verso 17 ao 19 do capítulo 5 de Gálatas, nos mostra algumas delas aqui. Se ele está praticando alguma delas dentro do templo, servindo ao Senhor, ele é um ser espiritual, que é um ser espiritual pecador, desequilibrado. Então aqui nós aprendemos que nós, como igreja do Senhor, nós precisamos mudar o percurso do nosso caminhar, do nosso jeito, da nossa maneira. O ser humano, homens e mulheres, grandes e pequenos, jovens, adolescentes, pessoas que ela tem a sensibilidade de que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Isso está escrito: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor, a Deus. Então aqui, para você ter uma noção, nessa segunda aula nossa da espiritualidade, o homem espiritual dividido no ser santo, equilibrado, e o desequilibrado, o pecador. É o que nós precisamos cada vez mais se achegar para o Senhor, para que nós venhamos chegar novamente, eu repito, numa estatura de aprovação de Deus. Então aqui nós entramos aqui agora na luta, uma luta espiritual.
Luta espiritual, eu até coloquei aqui para a gente ter uma ideia, é luta espiritual, não é física essa aqui, é uma luta espiritual. Essa luta espiritual já está falando tudo, no mundo espiritual, no mundo invisível. E nós começamos aqui primeiramente, dando esse primeiro exemplo aqui de Marcos 4, nós não vamos ler, é 5 versículos, em Marcos 4, verso 35 ao 40, eu coloquei aqui duas palavras, tempestade vezes gadareno. Por quê? Porque na luta espiritual, eu coloquei bem aqui entre parênteses, a obra missionária, o impedimento. Por quê? Se existe uma luta espiritual, essa luta ela vai acontecer para quê, pastor? Ela vai acontecer para nos paralisar, impedir a obra do Senhor. Ela em andamento, ela em crescimento. Aqui nós vemos o primeiro exemplo aqui, é o exemplo de Cristo Jesus. Cristo, ele chega, convida os seus discípulos para irem para o outro lado. Para o outro lado, ele não fala o nome da cidade. Do outro lado era uma cidade de Gadara, onde tinha gadarenos, tinha várias pessoas possessas, doentes, enfermos lá, acorrentados pelo mundo espiritual, os espíritos malignos, anjos maus existiam. Então nesse meio tempo, quando eles entram no barco, estão navegando, a certo momento, a certa hora, a certa ocasião, acontece um vento, uma tempestade inesperada, algo muito forte mesmo. E agora os discípulos fizeram o máximo que eles puderam. Para quê? Para eles tentar controlar aquele colapso. E não conseguiram. E começaram a gritar, ficaram apavorados. Eles ficaram com medo. Começaram a gritar e a pedir socorro a Jesus. Jesus se levanta. Ele acalma o mar. Ele acalma o mar e acalma o vento. Mas diz o texto que ele repreende. Peraí, se ele repreende, não era algo normal, não era algo normal pela natureza, não. Se ele repreendeu, nós entendemos aqui, logo depois que ele chega, nós entendemos o que ele repreendeu. Ele repreendeu espíritos maus ali, fazendo agitar aquelas águas, fazendo que aquele barco chegasse ao naufragar e aqueles tripulantes viessem morrer. O adversário das nossas almas, dentro de uma obra missionária, irmão, dentro da igreja, eles conhecem, porque eles nos acompanham, eles estão de longe, mas vendo todo o processo, todo o andamento, todo o trabalho. Para você que tem chamado, para você que tem um cargo, para você que tem uma ocupação na obra do Senhor, eu quero passar isso para você aqui. Não vai ficar barato, não vai ficar isento, não. O inimigo conhece o propósito de Deus através da tua vida, da tua chamada, do teu desempenho. Então ele vai se levantar com todas as forças para fazer você parar, desistir. Vai colocar alguém contra você, vai colocar você contra alguém, vai preparar várias mil e umas impossibilidades, objetivos para você desistir da obra que o Senhor tem através da tua vida. Jesus repreende. Aquilo volta ao normal. Quando ele chega e desce naquela praiazinha ali, o que ele vê? Ele vê um homem possesso, vê um homem gritando, correndo, e joga-se nos seus pés, e ali, como se diz, adora. Em seguida, manifesta que era demônio, eram legiões, eram muitos. E aí o que ele diz? Ele diz algo que nós entendemos assim: por que tu vieste me atormentar? Então os demônios já sabiam que quem estava vindo do outro lado, quem estava vindo no barco, sabiam, porque eles trabalham dentro dessa matéria de demonologia. Nós aprendemos que eles trabalham em sintonia, eles trabalham em conjunto, eles trabalham em aliança. Então ali há uma comunicação entre si, e foi o que aconteceu. E por que Jesus ia para lá? Porque Jesus ia libertar alguém, Jesus ia fazer a obra, Jesus ia pregar a palavra, Jesus ia levar o reino, ia implantar o reino de Deus. Então se levanta no mundo espiritual seres para parar, meu irmão. Então não pare pelas impossibilidades, não pare pelos levantes, não pare pelas, como se diz, pelas decepções. Não pare, não pare porque alguém quer que você pare. Deus não quer que você pare, o inimigo quer que você pare, que você desiste, mas não pare, porque o Senhor precisa das tuas mãos, precisa do teu chamado, precisa dos teus dons, precisa da tua vida, em nome de Jesus Cristo. Nós vemos isso aqui, nesse outro ponto, aqui em Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao 18, ele começa dizendo o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele começa falando para essa igreja essas duas palavras: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós estamos falando de um reino espiritual, nós estamos falando de uma luta espiritual. Então o que ele está dizendo aqui, nos advertindo, para que nós viemos se fortalecer dentro do mundo espiritual, nós viemos se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. No Senhor é na palavra, e na força do seu poder, pastor, é no fruto do Espírito Santo chamado alegria. Você quer se fortalecer? Tenha contato, tenha vida, tenha disciplina com a palavra do Senhor, com o ensinamento. Se fortaleça na palavra, ela vai te fortalecer. Mas fortalecer para quê? Bem claro isso aqui: nos fortalecer por causa da luta espiritual que a igreja ela está passando, ela está vivendo. Desde quando nós estamos a Jesus Cristo, essa luta ela se revela de uma forma maior, porque o Senhor começa a nos dar visão, começa a nos dar dons, começa a nos mostrar e se revelar que existe uma força espiritual, um reino espiritual maligno contra nós. Então ele chega a advertir isso aqui, e aí ele nos passa que nós viemos se revestir, não é vestir, é se revestir. O texto não vai falar de vestir, porque vestir é uma posição, se revestir é uma outra posição. Se vestir é um grau, se revestir é um outro grau. Quando ele fala se revestir é porque a igreja já está vestida, mas vestida de quê? Vestida de vestes santas, brancas. E ele fala se revestir de autoridade. Nessa armadura aqui que ele nos passa, eu coloquei aqui proteção para resistência. Por quê? Porque ele vai bater, ele vai insistir. Então nós precisamos estar revestido para suportar. Existia, como se diz naquelas épocas antigas, épocas gregas, romanas, egípcias, que quando eles queriam invadir uma cidade, eles procuravam o alvo número 1, não eram os muros, porque os muros eram muito fechados, eram altos, era dificilmente, como o de Jericó, que nós entendemos que era terrível. Então eles procuravam o quê? Eles procuravam as portas da cidade. Então as portas da cidade eram os pontos principais de acesso para eles chegarem, para eles o que acontece? Derrubar as portas e conseguir entrar e tomar a cidade. Então as portas teriam que ser bem reforçadas por dentro. Olha, por dentro, preste bem atenção, elas teriam que ser bem reforçadas, bem fechadas, bem trancadas por dentro, não é por fora. E o que nós aprendemos aqui? Que o maior poder da igreja está dentro de nós. Por isso que nós vamos falar para frente outras aulas sobre intercessão. O maior poder da igreja está dentro de nós. Santidade é dentro. A santidade começa de dentro para fora. O poder maior está dentro. Por isso que está escrito que maior é aquele que está conosco, está em nós, do que está com eles, que está lá fora. Passou o quê? A palavra do Senhor, o dom do Senhor, a vida do Senhor que está dentro de mim e de você. Quando era reforçada por dentro, meu irmão, era fechado, era trancado, tinha, como se diz, um certo investimento nas portas, porque eles atacavam por fora através dos muros, sim, usando seus arqueiros, mas como eu disse, eles usavam uma engenharia que com o passar do tempo foi cada vez mais melhorando. Para quê? Para eles arrombar aquela porta. Como eu disse, porque eles abrindo as portas, os soldados, cavalos e cavaleiros, carroça, tudo entravam com uma força maior e eles domavam aquela cidade. Então um alerta para mim, para você, meu irmão, minha irmã, santo, obreiros, pregadores, todos vocês que viemos reforçar, que viemos fechar, que viemos guardar, que viemos segurar aquilo que o Senhor nos deu, colocou dentro de nós, para que o inimigo das nossas almas não venha entrar, não venha roubar, porque o propósito dele é esse, é roubar, é matar e é destruir, é saquear tudo. Mas que nós como igreja, como um dia Jesus disse para Pedro, sobre essa pedra eu te digo, ele disse, olha, tu és Pedro. Estava passando para ele uma capacidade sobrenatural, e ele deixou bem claro que sobre esta igreja as portas do inferno não prevaleceriam. O que está dizendo? Que a autoridade do inferno, que a força do inferno não ia prevalecer contra a igreja do Senhor. Ele estava falando porta, está falando de autoridade, está falando que nós vemos aqui sobre 4 hierarquias no capítulo 6 do verso
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ele vai falar dos componentes da armadura. Então ele está falando isso aqui, que a autoridade, que o poder da morte, entendeu? O poder da persuasão do inimigo não prevaleceria. Ele está dizendo não prevaleceria, porque ele iria estar tentando, lutando contra a igreja, até hoje, vai estar sempre lutando contra mim e contra você. Então nós vemos aqui que é uma proteção. Nós temos que buscar essa proteção, nós temos que ter essa proteção para resistência, resistir. Por isso que ele chega a dizer, resistir nos dias maus, para que possamos resistir. Então ele fala do capacete, ele fala da couraça, ele fala do escudo, da espada, do cinturão e do sapato. Ele fala desses componentes todos que nós temos que ter, que nós temos que estar armados para a gente resistir e sair vitoriosos em Cristo Jesus. Então, aqui no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, aqui nós vemos simplesmente uma oração. Nós vemos uma só oração. E o que eu fiz aqui, eu coloquei aqui, como se diz, abreviando em parênteses, sobre uma oração, porque um líder estava preso, um pastor estava preso, um orador, um pregador estavam presos, e existia uma luta espiritual. E qual era a luta espiritual ali agora? Para quê? Para paralisar o projeto de Deus, para paralisar o chamado de Deus na vida de alguém. E agora se levanta o oponente, o mundo das trevas se levanta, e aí através do homem, ele consegue dominar o ser humano. Agora um estava morto já teria sido morto por Herodes, e agora outro já estava, como se diz, ameaçado e condenado, já estava preso. Pedro já estava preso para serem morto no dia seguinte, mas existia uma igreja orando, existia alguém orando, existia alguém intercedendo, como nós aprendemos na primeira aula aqui, como se diz, a etimologia da palavra é intercessor. Estava com força, estava, como se diz, com ímpeto, estava, como se diz, ali insistindo, estava com violência ali. Então estava orando, e esta oração abriu portas para quê? Para que o livramento de morte viesse sobre a vida de Paulo, sobre a vida de Pedro. Então o que nós aprendemos aqui, que nessa luta espiritual, a nossa oração, a igreja do Senhor, você quando orar, você quando interceder, você quando fizer o seu papel de cidadão do céu, de orador, Deus trará livramento para homens e mulheres, não somente os santos, mas através da tua oração também, a vida até dos pecadores serão poupados, serão livrados. Porque lá em Atos 16, através da oração, do louvor, da adoração de Paulo e Silas, o carcereiro foi salvo da morte, a sua família foi salvo da morte. Então você que adora o Senhor, você que serve o Senhor, faça o seu papel de orador, faça o seu papel de oradora, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, que Deus trará o livramento. E aqui em Atos 16 aqui, Paulo, ele recebe uma prisão, ou ele recebe uma visão, através do mundo espiritual trabalhando. Ele recebe uma visão de um ser espiritual, pedindo ajuda para ele atravessar a Macedônia. Ele tem essa visão, essa revelação, e agora sim ele faz. E quando ele vai, ele passa para o outro lado, eles chegam naquela cidade de Filipos, e agora ali ele começa a ir orar na beira daquele rio. Ele conhece ali uma mulher chamada Lídia, e aí nesse meio tempo ele conhece também algumas pessoas, simplesmente uma mulher, uma jovem, com espírito de adivinhação, com espírito maligno, um espírito mau ali, escravizando uma mulher e dando muitos lucros para os seus senhores. E ele continua na sua vida ali, sem falar nada. E de repente, olha que nós vemos aqui, que até o mundo espiritual maligno dá testemunho bom do crente. Quando ela chega a falar e sabia quem era ele, conhecia quem era ele, os testemunhos bons. Se ele fala dos testemunhos bons, imagine dos maus, tá? Se estava falando das coisas boas que ele fazia, imagine das coisas boas, imagine se ele fizesse coisas más. O inimigo estava de olho, porque Pedro diz que o inimigo, no capítulo 5, ele fala ali que o adversário, comparado com um leão, anda ao derredor, procurando a quem possa tragar. Está de olho, está observando, e ele dá esse testemunho bom. O que eu aprendo aqui? Isso eu acredito, isso é a minha fé, não é a Bíblia. Isso aqui eu acredito, que ele fazendo isso, Paulo não iria mexer com eles, ia deixar ele ali no seu lugar ali. E aí isso aconteceu por vários dias, mas um certo dia,
ele indo para a oração, ele voltando para a oração, ele indo para a oração, ele vindo para a oração, e o mundo espiritual trabalhando, o mundo espiritual maligno, como se diz, dando gargalhada, só como se diz ali, para os seus senhores, e ele se indigna. Eu acredito que ali foi o Espírito Santo de Deus que dotou ele de uma capacidade espiritual ali, uma capacidade espiritual, e de repente ali ele fica indignado com aquilo, e ele vai e expulsa, ele repreende através da oração na vida daquela mulher, e aquele espírito na hora saiu da vida dela, na hora saiu da vida dela. O que nós aprendemos aqui, irmão? Que o mundo espiritual existe, certo? Certo. O que nós aprendemos aqui? Que nós temos que exercer o nosso papel de cidadãos espirituais, cidadãos do céu, de homens e mulheres. Para quê? Para nós levarmos libertações, aqui, ó, prisões espirituais e libertação. Porque primeiro aquela mulher estava com a sua alma, vou até colocar aqui, ó, alma, com a sua alma presa, estava com a sua alma presa. Presa por quem? Porque é interessante que quando o Espírito Santo habita no homem, não habita na alma, não, habita no espírito, porque se ele habitasse na alma, nós iríamos ser uma marionete, marionetados por Deus, como o diabo faz. E Deus não trabalha, não faz, não escraviza o ser humano dessa forma. Ele nos dá o Espírito Santo, nosso espírito, e nos dá o livre-arbítrio. O diabo não, o demônio, ele vem e ele se apodera, conhecendo todo o ser humano, conhecendo as suas três faculdades de corpo, alma e espírito, conhecendo todo o seu sentimento, a sua vontade e o seu intelecto. O que ele faz? Ele conseguiu descobrir que se ele conseguisse se apoderar da alma do ser humano, ele consegue marionetar o homem, a mulher, consegue dominar suas faculdades, seus pensamentos, suas obras, suas maneiras e todo o seu corpo. Então o inimigo vem e se apodera da alma. E aí o que acontece? O ser humano, numa possessão, porque não é toda manifestação demônio, só quando se torna uma possessão. Na sua possessão ele domina todos os sentidos do ser humano, todos os sentidos. Nós vemos aqui em Gadara que ali é um exemplo. Nós vemos no filho lunático outro exemplo. Então aqui, essa pessoa, que essa mulher, ela estava, como se diz, era uma pessoa que ela existia um espírito por trás daquilo que dominava a vida dela, dominava. Olha a diferença. Então a alma dela estava presa. Segundo, o corpo dela estava preso. Por quê? Estava preso pelos homens, seus senhores, que eram dono dela, era uma escrava. Ela estava presa pelo espírito maligno na sua alma, e o seu corpo estava preso pelos seus senhores, estava preso. E o que acontece? E o seu espírito estava livre. Mas quem é que dominava o corpo desta mulher? Espiritualmente, os demônios. Fisicamente, os seus senhores, que eram dono dela. Paulo, quando ele chega ali, duas coisas acontecem. Primeiro, Deus usa ele desse trabalho de libertação da alma e do corpo desta mulher. Aí segundo, quando ele vai parar, através desse trabalho, desse chamado, preste bem atenção, você que tem chamado mesmo. Todos nós que nascemos de novo, nós temos o chamado. E o primeiro chamado é o chamado para a salvação. Todos que nascem de novo têm esse chamado. Qual é o segundo chamado que algumas pessoas têm? Algumas pessoas escolhidas têm, pastor. Qual é? O segundo chamado é o chamado específico para exercer algum tipo de trabalho dentro do ministério. Muitas pessoas têm esse chamado também. Tem. E o terceiro chamado é um chamado que o Paulo aqui, ele usa, o chamado apostólico, o chamado ministerial, que são poucos também, vai diminuindo o chamado. São poucos. E além desses três chamados, tem uma divisão que em Cristo Jesus nós vemos mais alguns outros chamados, que todos nós temos. Um chamado para você ser batizado nas águas. Se Deus tem te chamado e você não é, tome posicionamento a partir de hoje. Se você tem um chamado para exercer um chamado ministerial, pode ser um pastor, pode ser um profeta, um apóstolo, um evangelista, então um mestre, então comece a se colocar na posição que Deus vai realizar essa promessa na tua vida. E voltando para cá, agora ele chega a ser preso, a ser açoitado, ele apanhou, ele sofreu, mas aprendemos uma coisa, por amor ao chamado. Olha aqui porque ele passou. Isso aqui é só um exemplo que eu estou dando, tá?
Leia os 28 capítulos de Atos dos Apóstolos, que você vai ver uma obra missionária excelente, gloriosa, poderosa, onde você vai sentir a presença do Espírito Santo e vai ver o chamado de homens que eles pereceram ao chamado. Se você tem chamado de Deus e ama o chamado que Deus tem na tua vida, não vai ser fácil, mas uma coisa eu afirmo para vocês: não desista em nome de Jesus Cristo. Ele vai parar no cárcere ali agora, para no cárcere. Ele ali agora estava triste, desanimado, se lamentando por o que estava acontecendo, porque é o que acontece muitas vezes na vida de nós, do ser humano, do povo de Deus. Não, o que aconteceu? Em altas horas ele foi orar, foi cultuar a Deus, foi fazer um culto ao Senhor com o seu companheiro. E o que aconteceu? Do céu veio resposta, do céu veio socorro. Por isso que a Bíblia diz, o salmista, que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E eles levaram os olhos para onde? Para onde? Para a circunstância? Não, para o céu, para o céu. Então pare de olhar para a circunstância e comece a olhar para o céu, em nome de Jesus Cristo. O que aconteceu? Tinha mais alguém preso, o carcereiro e a sua família. E o que acontece quando as portas são abertas depois do terremoto? O que aconteceu? Ele ficou apavorado, ficou com medo. Ele sabia que se eles fugissem, ele seria morto, e também toda a sua família, sua esposa, seus filhos. E agora, apavorado, ele pergunta para um homem de Deus, ele pergunta para um santo homem de Deus, um homem que tinha uma vida com Deus: o que eu preciso fazer para ser salvo? Essa salvação aqui, eu vou esclarecer a vocês, não é a salvação espiritual da alma. Essa salvação aqui é a salvação do corpo físico, uma salvação de livramento. Porque ali era lei. Se eles chegassem, tivesse tudo aberto, tivesse fugido, ele iria pagar com a própria vida e a família. Então o que Paulo disse para ele? Crê no Senhor Jesus Cristo. Paulo viu a oportunidade, irmão Rony, ele viu a oportunidade de pregar Cristo para eles. E aí, nessa circunstância, ele disse assim: crê no Senhor Jesus Cristo, crê somente, tenha fé, revela aí agora, diante da circunstância, que você tem fé, e será salvo. A salvação chegará, a salvação entrará em nome de Jesus Cristo, para você e para a sua família. E assim ele fez. E eu declaro aqui em nome de Jesus Cristo, encerrando esta aula aqui, nesta noite de hoje, que se você crê, meu irmão, não só Deus trará livramento para os teus que não são crentes, como Deus trará livramento para os teus que são crentes. Não somente trará livramento para o ímpio e para o incrédulo, mas também ele trará a salvação da alma, a salvação das vidas que estão presas no pecado, presas nas trevas, em nome de Jesus Cristo. Então que nós viemos tomar posicionamento da nossa chamada, do papel fundamental da igreja, de ser o que? Pessoas espirituais, mas pessoas equilibradas, pessoas que exercem o seu papel, que trabalham e que façam a diferença. E que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Compartilhe com alguém, se inscreva no nosso canal, envie para alguém. Essas palavras vai fazer muito efeito na vida de todos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos, eu quero te fazer um convite para fazer parte da nossa escola teológica, o Seminário Bíblico Teologia Filadélfia. Você que não tem uma formação, ou você que já tem uma formação, eu quero te convidar a fazer parte desse grupo abençoado. Aqui nós temos o nosso básico, aqui nós temos o nosso médio, nós temos o nosso bacharel, nós temos curso para obreiro, nós temos curso para pastores. Se você tem interesse, entre em contato com a gente, vai estar aqui embaixo no rodapé os nossos contatos aqui eletrônicos, né? Para você entrar em contato conosco, qualquer parte do Brasil, do mundo, por correspondência ou até mesmo frequencial. Quero fazer esse convite em nome de Jesus Cristo. Venha fazer parte de uma pessoa levantada por Deus, equilibrada, instruída, que saiba falar, uma pessoa que Deus vai te usar muito. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.